Sejam bem-vindos, futuros servidores públicos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Mariana Carvalhais. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a disciplina de Direito Civil, uma disciplina extensa, para alguns, né, uma disciplina aí cheia de detalhes, uma disciplina um pouquinho, né, difícil para alguns, mas hoje nós vamos ver uma dica, né, espero aí trazer para vocês, né, clarear um pouquinho sobre esse tema que nós vamos ver hoje. E nós vamos dividir a aula da seguinte forma. No primeiro momento, eu vou trazer para vocês alguns slides, né, sobre a disciplina, com os artigos e um pouquinho da teoria, um pouquinho também da doutrina, porque, igual vocês vão ver, né, já no segundo bloco, que são as questões. Algumas questões, elas tratam também sobre um pouquinho de doutrina, né, desse inicinho ali do Código Civil. Eu sempre peço para quando a gente começar a, né, estudar sobre o direito civil, que vocês estejam com o Código Civil em mãos, né? Abram o Código Civil aí nos artigos, para que a gente possa lendo, fazendo os comentários, vocês irem marcando aí, né, no Código Civil de vocês. Hoje nós vamos tentar ver sobre o artigo 1º até o artigo 10º do Código Civil. A última alteração que nós tivemos aí no Código Civil foi em 2015, né, relacionada a esses artigos, foi em 2015. Nós vamos ver sobre o tópico de personalidade e sobre capacidade civil. Vou colocar os slides aqui, que fica mais fácil para vocês ir acompanhando, né, junto com os slides. Então, vamos lá, igual eu já passei para vocês, né, nossa disciplina de hoje aí é o queridíssimo Direito Civil, né, eu sei que não é todo mundo que gosta, mas vai ficar fácil, confia que vai dar certo. Quero ver vocês gabaritando aí as questões de Direito Civil. Então, o título hoje é da pessoa natural, o subtítulo personalidade. Aí está meu nome, professora Mariana Carvalhais, e aqui as redes sociais aí que você já conhece do Vale Concurso. Vamos lá. Conceito. Primeiro, antes de entrar mesmo nos artigos do Código Civil, gostaria de trazer para vocês alguns conceitos que eu considerei como os mais importantes, né? Para vocês já entrando já, né, no Código Civil, na leitura já do Código Civil, sabendo já desses conceitos. Tá, já? Então, eu trouxe aqui o primeiro conceito que nós vamos conhecer hoje, é o que é a pessoa natural. Então, tá aí, escrito aí. Pessoa natural, deixa eu voltar aqui. Pessoa natural, ó, é o ente dotado de personalidade jurídica, suscetível de direito e deveres. Então, o que seria esse ente aí? Essa pessoa natural é nós. É você que está aí vendo essa aula, é sua mãe, seu pai, seu filho. Então, isso é a pessoa natural. O Código Civil, ela trata nós como pessoas naturais. Nós já vamos ver também em outros, por exemplo, no Código Tributário, no Direito Tributário, que lá é conhecido como pessoa física, né? É a mesma pessoa, é só nomes diferentes, entendeu? Mas é a mesma pessoa, que seria nós aí. Então, vamos lá. Ente dotado de personalidade jurídica, mas embaixo aí nós vamos ver o que é essa personalidade jurídica. Suscetível de direitos e deveres, ou seja, pessoas capazes, pessoas que têm direitos e deveres, tá joia? Então, vamos aí para o próximo conceito nosso, que é o conceito de personalidade jurídica ou civil. É a aptidão genérica de ser titular de direitos e deveres na ordem jurídica. Essa personalidade jurídica aí, a gente vê aí que tá aí, ó, aptidão genérica. Por que genérica? Porque nós vamos ver que é um conceito mais amplo, tá? Porque depois, mais para frente, nós vamos ver que
essa personalidade ela vai se dividir aí, mas a personalidade jurídica é um conceito mais amplo, beleza? De ser titulares de direitos e deveres na ordem jurídica. Aqui no momento eu vou trazer para você só os conceitos, tá? E aí depois nós vamos ligando aí um conceito ao outro aí. Agora nós passamos para o conceito de capacidade. É a aptidão conferida pela ordem jurídica, no caso aqui nós temos o Código Civil aqui, para adquirir direitos e contrair as obrigações ou deveres, ou seja, é a medida da quantificação da personalidade jurídica. Então vamos lá. O conceito de personalidade jurídica nós já vimos, e aí agora nós vamos entrar dentro de capacidade. Capacidade, igual tá aqui para vocês, existem duas espécies de capacidade. Opa! Existem duas espécies de capacidade. A capacidade de direito ou gozo e a capacidade de fato e exercício. Então, são duas espécies diferentes. E aqui eu trouxe para vocês o conceito de capacidade civil plena. O que é a capacidade civil plena? É quando a pessoa ela tem as duas capacidades, que é a capacidade de direito e de gozo e a capacidade de fato ou exercício, que no caso aí são sinônimos. Aqui, nós já vamos entrar já para a letra de lei mesmo do Código Civil. Deixa eu só voltar aqui para vocês, ó. O que seria, então, essa capacidade de direito ou de gozo? É a personalidade jurídica aqui, que é a aptidão genérica mesmo da pessoa natural adquirir esses direitos e deveres. Então, igual eu disse para vocês, essa capacidade também ela é mais ampla, porque qualquer pessoa tem. Qualquer pessoa tem essa capacidade. Já a capacidade de fato ou exercício não é qualquer pessoa que tem. Nós vamos ver que a capacidade de fato ou exercício você adquire com um tempo, ou com algumas circunstâncias, ou com o acontecimento de algumas circunstâncias. Então, nós vamos ver aqui, por exemplo, a capacidade de fato ou exercício é a aptidão que a pessoa tem, que eu tenho, que você tem, de exercer atos na vida civil sozinhos, sem a presença de terceiros. Entendeu? Então, ao passo que a capacidade de direito e gozo, é uma capacidade mais ampla. Por que eu falo mais ampla? Porque ela é mais genérica, uma capacidade que todo mundo tem. A capacidade de fato e exercício não são todos que têm. A regra é que com o avançar do tempo, por exemplo, com a maioridade, os 18 anos, todos passam a ter a capacidade de fato e exercício. Mas existem algumas circunstâncias que a pessoa pode completar os 18 anos e não vir a ter essa capacidade de fato e exercício. Circunstâncias que nós vamos ver mais para frente, que seria a incapacidade. A capacidade civil plena, pessoa natural plenamente capaz. O que é isso? A capacidade civil plena, nós vamos colocar aqui, que é a regra. A capacidade civil plena é a regra geral. Opa! É a regra geral a capacidade. Por quê? Porque a pessoa, qualquer um de nós, em regra, vai ter as duas capacidades com o passar do tempo. Beleza? Então, vamos lá. Agora aqui, igual eu já adiantei para vocês, nós vamos entrar na leitura mesmo do Código Civil. Então, peraí. Até o momento, nós vimos alguns conceitos, beleza? Conceitos de pessoa natural, conceitos de personalidade jurídica, que é a aptidão genérica, a aptidão que todos nós temos de contrair direitos e deveres. Vimos o conceito de capacidade. E aí, agora aqui, o que nós vamos fazer? Iniciar a leitura dos artigos e vamos envolver esses conceitos que nós aprendemos. Então, o que eu quero pedir para vocês? Abram o Código Civil de vocês. Abram o Código Civil para que a gente possa fazer a leitura junto e explicar as duas situações, e explicar a letra de lei para vocês. Então, vamos lá. Com o Código Civil aberto, nós vamos ver aí o artigo 1º
do Código Civil. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Primeira coisa, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Isso que eu falo para vocês é a aptidão genérica. Todos nós somos capazes de direitos e deveres na ordem civil. Beleza? Artigo 1º aí, tranquilo. Vamos para o artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, para tudo. Muito importante isso aí. Isso aí é a primeira coisa que nós... Já vou responder a pergunta aí embaixo para vocês. É a primeira doutrina que nós vamos ver aqui no nosso slide de hoje, né? Na leitura dos artigos. É claro que os conceitos também envolvem doutrina, mas estou falando a partir da leitura dos artigos. A primeira doutrina que nós vamos ver aí, teorias. Como hoje é uma aula, né, mais rápida, né, uma dica aí para vocês, né, uma aula de dicas, eu não vou adentrar muito quanto à doutrina, mas aí nós temos um material que vem com, né, com toda a explicação aí do direito civil disponível para vocês, e lá eu explico doutrina por doutrina. Então vamos lá, qual teoria o Código Civil adota aqui? Nesse artigo 2º aí, ó. Qual teoria? A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Com vida. Então, aqui nós temos uma teoria muito importante, que eu já vi questão só perguntando, só trazendo essa pergunta aqui, ó, que eu trouxe aqui embaixo para vocês, ó. Qual teoria o Código Civil adotou? Teoria natalista. O que significa essa teoria natalista? Significa que é importante o nascimento com vida. O bebê lá nasceu com vida, respirou. Então, o bebê respirou, significa que ele nasceu com vida. Aí tem todo um teste que é feito, um exame que é feito, que eu não vou entrar, né, sobre isso com vocês aqui agora. Nasceu com vida, o que aconteceu? Ele adquiriu a personalidade civil dele aí. Ou seja, ele já é capaz de direitos e deveres na ordem civil, beleza? Próximo. Mas, então grifa esse mas aí. A lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Gente, esse artigo aqui traz muita discussão. Muita mesmo. E não sei de quantas horas a gente precisa para ficar aqui só discutindo esse artigo. Por quê? A regra geral dele, que é até aí antes do ponto e vírgula, já traz discussão. Vamos para a exceção. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. O que isso está dizendo? Nós temos outra teoria aqui, e está dizendo que, mesmo quando o bebê, né? Vamos colocar o bebê aí. Não nasce com vida, ou seja, nasce tudo quando ele ainda está na barriga e tal, não. O que acontece? Ele já tem alguns direitos salvos pelo Código Civil. Então, isso é muitíssimo importante. Entendeu? Vocês, nesse artigo aqui, o que eu quero que vocês saibam? A regra geral, teoria natalista, e a exceção. Que a lei garante ao nascituro os direitos desde a concepção. Beleza? Então tá, vamos passar aí. Aqui eu já respondi para vocês qual teoria o Código Civil adotou. Regra geral aí que eu quero que vocês gravam, teoria natalista. Vamos lá, parar nos artigos aqui um pouquinho e vamos voltar para incapacidade. Então, até agora eu trouxe para vocês sobre capacidade, né? A pessoa capaz, a capacidade civil plena, capacidade de direito, capacidade de exercício, né? Então, beleza, já vimos o que é capacidade, vimos as espécies de capacidade. A capacidade de exercício, fato ou exercício, nós não vamos adentrar nela, não, porque aqui eu tô tentando seguir ali a ordem dos artigos do Código Civil. Mas eu já expliquei para vocês o que é essa capacidade de exercício, que é a aptidão que nós temos de
praticar atos na vida sem a interferência de terceiros, sem a presença de terceiros. Ou seja, a gente é dono do nosso próprio nariz, né? A gente toma conta dos nossos próprios atos, a gente é responsável pelos nossos próprios atos. Que isso, regra geral, acontece após os 18 anos. Então, aqui agora, nós vamos ver o que seria essa incapacidade. É a pessoa natural. Pessoa natural, beleza, o conceito já tá aí na cabeça de vocês, é eu ou você, que não tem capacidade de fato ou exercício. Então, incapacidade é quando você não tem a capacidade de fato ou exercício. Ou seja, você é capaz pleno? Não, não é. Porque você não tem essa capacidade de fato exercício aqui. Né? Não tô falando você, não. Eu tô falando você aqui no nosso conceito aqui, beleza? Vamos lá. Joãozinho, ele tem a capacidade de direito. Porque todos nós temos capacidade genérica, aptidão genérica. Mas ele não tem a capacidade de fato exercício. Por quê? Porque Joãozinho tem 12 anos de idade e ele precisa da mãe dele para intervir na vida dele ali. Precisa da presença de um terceiro para exercer atos da vida ali. Ou seja, não tem aptidão para exercer os atos da vida civil sem a presença de terceiros. Então, o que é a incapacidade? É a falta, é a ausência da capacidade de fato ou exercício. E, com isso, também a ausência da capacidade civil plena. Beleza? Até aqui estamos certinhos aí. Então, vamos lá. Aí, a incapacidade divide também em duas espécies. Capacidade relativa e a capacidade absoluta. Eu quero que vocês abram agora o Código Civil no artigo 3º. Gente, esse artigo 3º, ele teve uma alteração, vocês podem acompanhar aí no Código Civil de vocês. E esse artigo, ele é muito importante, gente. Tem muitas questões que esse artigo, ele pode ser cobrado de qualquer jeito. O jeito, assim, que eu menos vi cobrança nesse artigo, menos vejo, é doutrina, tá? Mas letra de lei cai um monte. Casinho contando, igual eu contei pra vocês aqui. Ah, Joãozinho é isso. Marininha é aquilo. E aí, a capacidade dele é absoluta, é relativa, a capacidade é civil plena, beleza? Só que não é difícil isso aqui não. Eu só quero que vocês gravam uma coisa. Primeira coisa, nós estamos tratando sobre incapacidade. É a primeira coisa que eu quero que vocês gravam. Artigo 1º e artigo 2º não fala sobre incapacidade. Fala só sobre personalidade jurídica, sobre pessoa natural, sobre capacidade. O artigo 3º, nós já começamos com a incapacidade. E a incapacidade da pessoa natural também. Até agora, nós só estamos falando de pessoa natural. Beleza? Nós estamos falando de um ente, de uma pessoa, beleza? De mim, de você, da sua mãe, do seu irmão que é menor de 18 anos, beleza? Então, agora nós vamos ir para a nossa primeira espécie de incapacidade. Nós já vimos aqui que a incapacidade é a falta de quê? Falta da capacidade de exercício, capacidade de fato ou exercício. Por quê? Porque a capacidade de direito todos nós temos. Então, vamos lá. Incapacidade absoluta. Coloca uma coisa na sua cabeça. Incapacidade absoluta só tem uma espécie, só. Incapacidade absoluta, só uma espécie. Ah, mas é só uma? Sim, incapacidade absoluta, só uma espécie que o Código Civil traz para nós. E qual que é essa? Tá aqui, ó. Menores de 16 anos. Pronto. Grava assim. Menor de 16 anos, falou lá. Menor de 16 anos na questão. Você vai circular a questão, fazer lá e já puxar a setinha e escrever incapacidade absoluta. Por que é incapacidade absoluta? O Código Civil, no artigo 3º, traz pra gente que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Beleza. Agora, nós vamos para a incapacidade relativa. E aí, a incapacidade relativa, nós temos mais um pouquinho de
de alternativas, de hipóteses. Então vamos lá, mas também não é difícil. São incapazes. Eu vou marcando para vocês aqui as palavrinhas que podem confundir vocês nas questões. Relativamente, porque a absoluta nós já vimos que é só uma espécie, há certos atos ou a maneira de os exercer. Os maiores de 16 anos e menores de 18. Beleza, vamos lá. Abaixo de 16, incapacidade absoluta. De 16 a 18, incapacidade relativa. Beleza. Próximo. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Ébrios habituais e os viciados em tóxico. Tranquilo isso aqui também. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Os pródigos. Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Então, aqui, vamos voltar aqui. Incapacidade é o quê? A ausência da capacidade de fato, de exercício. Duas espécies, relativa e absoluta. A absoluta, vamos começar da absoluta, que é só uma situação. Menor de 16 anos. Menor de 16 anos, incapaz absoluto. De 16 a 18, relativamente incapaz. Ébrios habituais, viciados em tóxicos, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, e os pródigos, relativamente incapaz. Então, vamos lá, revisando. A pessoa natural, menor de 18 anos, tem personalidade jurídica? E aí? Tem personalidade jurídica a pessoa natural, menor de 18 anos? Sim. Por quê? Porque todos têm a aptidão genérica, teoria natalista, nascimento com vida, respiração. A pessoa natural, menor de 18 anos, tem capacidade de direito? Sim. Artigo 1º, artigo 2º do Código Civil. Vamos lá. A pessoa natural, menor de 18 anos, tem capacidade de fato ou exercício? Regra geral, desculpa, é isso mesmo, a pessoa natural menor de 18 anos tem capacidade de fato exercício? Regra geral, não. Beleza? Por quê? Porque depois nós vamos ver aqui uma exceção aqui, que é a emancipação, próximo tópico. Pessoa natural menor de 18 anos tem capacidade civil plena? E aí? Regra geral também não. Por quê? Porque não tem. Nossa, que letra horrorosa nesse trem aqui, mas vai dar certo. Não, por quê? Porque não tem capacidade de fato exercício. Então, aqui agora, nós vamos entrar para... antes tem aqui, Artigo 5º. A menoridade cessa aos 18 anos completos quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Regra geral, fiz 18 anos, capacidade civil plena. Tenho as duas capacidades. Pode ter exceção? Sim. Nós vamos ter exceção aqui, por exemplo, da emancipação. Quando você atinge a capacidade civil plena, lembrando, para práticas da vida civil, então, quando a gente... Peraí. Então, atos da vida civil. Vou voltando aqui. Capacidade civil plena, regra geral, exceção, emancipação, que é quando você fica apto à prática de atos da vida civil antes dos 18 anos. Quando que isso acontece? Antes eu trouxe um quadro aqui para vocês, diferença de incapacidade absoluta e incapacidade relativa, trouxe aí menores de 16 anos, outra situação, somente critério de idade, critérios de idade, doença psicológica, incapacidade absoluta, precisa de um representante, incapacidade relativa, de um assistente, sem representante, ato nulo, sem assistente, ato nulável. Um quadro resumindo aí. Emancipação, aquisição da capacidade civil antes da idade legal. Espécies, voluntário, judicial e ilegal. Vamos aí fazer a leitura na sequência aí do Código Civil para vocês. Cessará para os menores de quê?
Vamos ler aqui. A incapacidade. Então, eu trouxe aqui 3 espécies: voluntária, judicial e legal. Só no inciso 1, nós temos 2 espécies, voluntária e judicial, só no inciso. Então, o resto é tudo legal, beleza? Pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público independente de homologação judicial. Marca para mim esse independente. Gente, a emancipação voluntária, ficou claro para vocês o que é essa emancipação? Emancipação é quando a pessoa menor de 18 anos ele vai adquirir a capacidade civil plena. Ou seja, é uma exceção desse artigo aqui que nós fizemos a leitura. Beleza? Porque aqui nesse artigo, no artigo 5º, fala que é só acima de 18 anos. Cessa com os 18 anos a minoridade. E aqui vai cessar antes por algum motivo. Voluntária é uma decisão dos pais ou de um na falta dele, mediante instrumento público. Importante também isso aqui. Instrumento público. Eu tô apanhando aqui, mas beleza, deu certo. Instrumento público. Beleza. Isso aqui voluntária. Concessão dos pais, tal, instrumento público independente de homologação judicial. Ou por sentença do juiz, então já é judicial, ouvido tutor, se o menor tiver 16 anos completos, de 16 para cima, beleza? Espécies de emancipação legal. Por que é legal? Porque vem de uma lei, tá? Então, aqui, lei, que nesse caso aqui que nós temos o Código Civil. São situações que vai acontecer e por causa dessa lei a pessoa vai ser emancipada. Pelo casamento, casei, tô emancipada, casei com menor menos de 18 anos, tô emancipada, tô apto a praticar os atos da vida civil. Lembrando, atos da vida civil regulados pelo Código Civil, tá? A emancipação ela serve somente para o Código Civil, para atos que são regulados pelo Código Civil. Pelo casamento, pelo exercício de emprego público efetivo, marca aí para mim, pela colação de grau em curso superior, pelo estabelecimento, esse aqui é importantíssimo, tá? Tem muitas pegadinhas aí. Pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Beleza? Então, aqui eu trouxe para vocês os nossos casos de emancipação. Pessoal, galera, presta atenção. Esses artigos aqui, primeira coisa, decorem, aprendam. Ah, não existe decorar. Existe sim, igual essas palavrinhas aí. Se vocês aprenderem é melhor. Mas são as palavrinhas aí que eles trocam só as palavras. Entendeu? As hipóteses de emancipação relativa e absoluta, eles tentam confundir. Gente, absoluta só tem uma. Só menor de 16 anos, incapacidade absoluta. Beleza? Então, esse é o nosso último slide. O próximo bloco eu já vou trazer para vocês algumas questões que nós vamos resolver juntos aqui. Achei muito válida essa dica aí que eu trouxe para vocês, esses artigos, porque essa introdução aí do Código Civil, esses conceitos, muito importante, cai muito nas provas, cai a maioria letra de lei, tá? Só se for um concurso mais específico, mas regra geral, letra de lei, tá joia? Igual eu falei, estudem com o Código Civil, cada um tem um método de estudo de vocês, né, mas eu gosto bastante de estudar, né, com o Código Civil ali ao lado, vou marcando, vou fazendo as anotações necessárias, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição na minha rede social, procura lá no Instagram, Mariana Carvalhais, pode usar também as redes sociais do Vale Concurso, tá? Nós temos o curso completo de Direito Civil, com todas aí, né, essas teorias que eu trouxe para vocês, tá? Caso aí o direito civil aí não tá tão achando que você vai gabaritar as questões assim, compensa dar uma olhadinha lá no nosso curso completo. Agradeço todos vocês, muito obrigado, tá? Obrigado pela atenção, obrigado aí
né, pela confiança e estou aqui torcendo, rezando por vocês. Boa prova, bons estudos, foco, determinação, que já deu certo. Tchau, tchau, galera.